Vamos lá, pessoal. Dando sequência aqui a nossas aulas, tá? Isso é mais uma revisão. Hoje vou conversar um pouco com vocês sobre a lei penal no tempo, tá certo? Galera, quando nós falamos na lei penal no tempo, antes de mais nada, nós estudamos as teorias que regem a lei penal no tempo, tá? Nós temos basicamente três teorias, tá? Nós temos aqui basicamente três teorias. Nós temos a teoria da atividade, tá? Nós temos a teoria do resultado. E nós temos a teoria da ubiquidade, certo? Também chamada aí pela doutrina de teoria mista, né? Teoria mista. Alguns doutrinadores chamam a teoria da ubiquidade da teoria mista, certo? A teoria da atividade considera praticado o crime no momento da conduta, beleza? No momento da conduta. Ou seja, da ação ou da omissão. Show? Até aqui, tranquilo, não é isso? A teoria do resultado, pelo próprio nome, considera-se onde aconteceu a consumação do delito. E por último, a teoria ubíqua, ou a teoria mista, leva em consideração tanto a conduta quanto o resultado, certo? A teoria da ubiquidade considera tanto o momento da conduta quanto o momento do resultado, tá? Lembrando que o Código Penal, ele expressamente, tá? Expressamente adota a teoria da atividade lá no artigo 4º, tá? Nosso Código Penal, ele adota lá no artigo 4º a teoria da atividade. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o resultado, tá? E aí nós vamos para aquele famoso bizu, né? Quanto à adoção das teorias. Como nós estamos falando no tempo do crime, tá? Nós adotamos em relação ao tempo do crime a teoria da atividade, certo? Quanto ao lugar do crime, por outro lado, nós adotamos a teoria da ubiquidade. E aí, para decorar, você vai lembrar da luta, certo? Luta. Luta significa lugar. Ubiquidade, certo? Lugar. Ubiquidade. E o tempo
atividade. Tranquilo? Beleza, pessoal? Então, em relação ao tempo do crime, num primeiro instante, você precisa saber esse bizu. O lugar, ubiquidade, tempo, atividade. Beleza? Outro detalhe, pessoal, importante, é você saber que a lei penal, ela tem uma coisa chamada extratividade, tá? Vitor, o que é a extratividade da lei penal? A extratividade, pessoal, da lei penal, ela pode se dividir em ultratividade, tá? Ou pode ser retroativa. Vitor, o que é aqui cada uma? A retroatividade, galera, acontece quando a lei, deixa eu colocar aqui para vocês, ó o nome, retroativa, tá? Então, quando nós falamos em retroatividade, nós estamos falando da aplicação da lei aos fatos anteriores à sua vigência, tá? A ultratividade, por outro lado, consiste aqui, ó, na aplicação da norma aos fatos praticados lá na sua vigência, durante sua vigência, mesmo quando revogada. E aí aqui você vai ter a lei excepcional e a lei temporária, tá? Vitor, me recorda aí a diferença entre a lei excepcional e a lei temporária? Vamos lá. A lei excepcional, galera, ela está relacionada a situações de anormalidade, tá? A lei temporária, por outro lado, ela tem prazo certo e determinado. Ou seja, na lei temporária, você sabe quando começa e quando termina. Na lei excepcional, não.
certo? Tranquilo? Relativamente aqui à retroatividade, tenham cuidado, tá? Cuidado com aquele brocadozinho muito conhecido no direito penal, tá? A lei só poderá retroagir em benefício do réu, certo? Nunca em desfavor do réu, tá? Sempre aí em benefício. Tranquilo, galera? Beleza? Outro ponto que é importante, né, sabermos é uma diferença extremamente cobrada aí em provas de concurso público, tá? Eu diria que é uma das apostas aí mais presentes, né? Deixa eu colocar aqui assim do lado, que é a diferença entre abolício crimes, tá? Abolício nós temos a abolício crimes e nós temos aqui a continuidade. Espero que dê aqui para eu colocar. Vamos lá. A abolício crimes e a continuidade normativo típica, tá? Qual é a diferença básica entre a abolício crimes e a continuidade normativo típica? Galera, se eu pudesse lhe dar uma resposta bem direta, eu diria para você o seguinte: aqui na abolício crimes, o crime deixa de existir. Aqui o crime deixa de existir, tá? Ou seja, não é mais punido. Não é mais punido. Foi o que aconteceu com o adultério, tá? Foi o que aconteceu com o adultério. Que antes, o adultério, pessoal, ele estava no artigo 240 lá do Código Penal. E hoje ele não está mais, tá? Ele não está mais. Lembrando, a abolício crimes não deixa reincidência, tá? Não deixa reincidência. Tranquilo? Qual é a natureza jurídica da abolício crimes? Qual é a natureza? Extinção da punibilidade, tá certo? Extinção da punibilidade. Tá lá no artigo 107, inciso 3º do Código Penal, tá? Pessoal,
Cuidado que aqui na continuidade típico-normativa, por outro lado, pelo próprio nome, né? Pelo próprio nome, o fato continua sendo punido, tá? O fato continua sendo punido. Mas em outro tipo penal. O fato continua a ser punido, mas em outro tipo penal. Foi o que nós tivemos com o crime de atentado violento ao pudor. O crime de atentado violento ao pudor, lá com a lei 12.050, lá em 2009, migrou, né? Migrou para o artigo 213, tá? Que lá no artigo 213 do Código Penal nós temos o crime de estupro. Então, Vitor, é correto afirmar que o crime de atentado violento ao pudor, ele sofreu abolício crimes? Não, galera. O crime de atentado violento ao pudor, na verdade, ele sofreu continuidade típico normativa, tá? Então, cuidado aí nessa distinção, certo? Abolício crimes e continuidade normativo típica são aí duas coisas totalmente diferentes, certo? Cuidado, tenham muita cautela. Aqui também, ó, na extratividade da lei penal, beleza? Atenção às teorias. Teoria da atividade, teoria do resultado e teoria da ubiquidade ou teoria mista, tá? Lembrar aí da retroatividade e da ultratividade da lei penal. Saber que essa aqui ela é típica da lei excepcional e da lei temporária. Lembrar aqui do bisuzinho da luta, tá certo? Lugar, ubiquidade, tempo, atividade, certo? Show de bola, meus amigos, beleza? Tenham muito cuidado também, certo? Ah, faltou mencionar um ponto importante aqui na abolício crimes, tá? Galera, na abolício crimes, os efeitos extrapenais permanecem, tá? Vitor, o que é o efeito extrapenal? Exemplo, reparação do dano, tá? Reparação do dano. A reparação do dano é um efeito extrapenal da condenação. O efeito extrapenal, ele não desaparece com a abolício crimes, tá certo? Por último, pessoal, conversar um pouquinho com vocês sobre uma distinção também muito importante que traz crime permanente, tá? Crime permanente e crime continuado. Vitor, são a mesma coisa? São a mesma coisa? Não. Crime permanente é uma coisa. Crime continuado é outra coisa. Galera, no crime permanente, você tem uma conduta
cuja consumação se protrai, ou seja, ela se arrasta no tempo. No crime permanente, você tem uma conduta cuja consumação se protrai, se estende no tempo. É o caso lá do crime de extorsão mediante sequestro, tá? Vou colocar aqui, ó. Extorsão mediante sequestro, tá? Artigo 159 do Código Penal. No crime continuado, por outro lado, você terá aqui no crime continuado várias condutas praticadas pelo mesmo modo de execução, tá? Na mesma demarcação territorial. E dentro de um lapso temporal. Tá? Imagine aí, por exemplo, diversos roubos praticados em um só dia. Imagina aí que 2 ou mais indivíduos, num carro, por exemplo, começam a assaltar diversas pessoas na rua. Veja, é o mesmo crime, mas por ficção jurídica eles foram praticados como forma de subsequentes aos primeiros. Então, por essa razão, o crime continuado você vai considerar apenas um crime, tá? E vai aumentar a pena até o dobro se for um crime aí cometido mediante violência ou grave ameaça. Beleza, galera? Então, muita atenção, tá? Porque o ponto-chave de diferença é que no crime permanente você tem uma conduta. No crime continuado você tem várias condutas, certo? Vale ressaltar que aqui no crime permanente nós temos a aplicação, tá? Na verdade, deixa eu corrigir aqui. Tanto no crime continuado quanto no crime permanente, teremos a aplicação da súmula 711 do STF, tá? Que trata lá especificamente da lei penal mais grave. Então, se no curso, por exemplo, de um crime permanente, né, no caso de extorsão mediante sequestro, surgir uma lei mais grave, ela vai ali se aplicar, beleza? Tranquilo, pessoal. Lembrar se a vigência, né, do crime, lógico, ele é anterior à cessação ou à permanência, tá certo? Então, tivemos aí mais uma aula rápida, tá? De lei penal no tempo, com certeza aí. Se vier uma questão, você vai conseguir responder com base nesse esqueminha. Tranquilo? Tamo junto, fica com Deus
Até a próxima aula.